Pode ir. Pronto. O quarto que eu falei, que é Deus fluindo, que é o fluxo. Pode fazer também live no Instagram. E assim não acumula a memória e direito para live. É verdade. E depois você guarda de post. Ok, perfeito. É bom, já foi. Gratidão. Beleza. Rocha. Rausch. Lá. Já foi. Tchau. Irmão, vou lá. Chega, eu tenho que levar a galera e vai conversa. Pode continuar, garotão. Tá gravando já. O quinto fluxo, que é a imutabilidade, que Deus não muda e que Ele estabeleceu coisas para não mudar como leis, também tem em vocês quando vocês escolhem serem e terem caráter, vergonha na cara. Quando vocês são de palavra, quando vocês têm caráter, quando vocês começam a continuarem firmes no que vocês escolherem, vocês estão sentindo Deus, porque Deus não muda. Então vocês sentem a quinta acesso à fita de DNA, a quinta fita de DNA. O sexto fita de DNA que o ser humano tem e o que Deus é liberdade. E a sexta fita de DNA, nosso ser humano é livre escolha. Quando o ser humano tem liberdade para escolher e ele escolhe e não para de escolher, ele não tem receio de escolher, ele tem noção da escolha dele, ele tem maturidade para escolher, ele sabe o que faz a longo prazo e a curto prazo. Ele é Deus. Quando você não sabe escolher, quando você está em dúvida na escolha, você está deixando de ser quem você é. E o que é no máximo você? Deus. Você e Deus deixam de ser um só na sua mente, um só no seu sentimento, um só nos seus chakras. Mas como trabalhar com dúvida? Todos temos escolher, no final escolhemos, mas... Eu vou chegar lá. A sétima fita do DNA, e ela só acessa que é a eternidade. Biologicamente falando, na fita do DNA, a eternidade, Deus é eterno. Então, quando você tem consciência que você é eterno, mas seu corpo não é, seu corpo vai ficar aqui, mas quem está nesse corpo hospedeiro, o que está sendo unificado a esse corpo biológico, e ele tem consciência que não morre, quem morre é o corpo, ele se sente e se vê como um Deus. E você sente que você e Deus são um. Agora vem a oitava fita de DNA. Que nessa oitava fita de DNA, que Deus é unicidade. Ele é tudo, está conectado a tudo, que é da unicidade. Como ele é o todo, ele é tudo, conectado em tudo. Quando você sente Deus em você, e você como um Deus, o que acontece? Você se vê como se você é tudo. Você se vê na grama, mesmo em um corpo que não esteja grudado na grama, colado na grama. Não precisa estar colado, mas você sente, eu e a grama somos um. Eu e o planeta Terra somos um. Eu e Deus somos um. Completamente você se sente tudo.
E aí você sente que você é o outro e o outro é você. E aí como é que você vai odiar o outro se o outro é você, você é o outro? Você ativou a 8ª fita de DNA. Você se tornou unicidade. Você se tornou o que Deus é. Você sentiu, você está curtindo o seu DNA, você está curtindo no seu biológico o Deus que você é no seu biológico. Você só vai conhecer Deus quando você se sentir Deus, porque Deus e você são um. Quando você não se sentir um Deus, você não conhecerá aquele que é tudo, aquele que é Deus. Quando você sente Deus, você está sentindo você. Quando você não consegue encontrar Deus, e você está procurando Deus, mas não acha, você está procurando você está procurando você mesmo. E quando você acha você mesmo, você se encontra, na verdade você não está encontrando uma coisa, você está encontrando alguém que você nunca sabia e nunca conhecia. Você se desconhece quando você se encontra. Quando a gente se encontra, sabe quem você se encontra? Você encontra uma paz. Você encontra que deve abraçar todas as pessoas, deve ter cuidado com aquele que vai lhe odiar. Eu posso provocar na pessoa me odiar, porque você está conectado a tudo. Você não mata mais um animal, você não come mais um animal, porque você sente o que o animal sente. Mas se comer, coma. Porque você ainda não sente que você e aquele frango são um. Aquele boi é um. Mas quando você é um e sente a 8ª fita de DNA, com certeza, você vai sentir a faca que torou o pescoço do frango. A faca que enfiou no boi para sangrar. Eu falei da 8ª fita de DNA e da 8ª característica que Deus é. Agora eu vou falar da 9ª característica que Deus é. Deus é luz. Deus é luz. Por Deus ser luz, Ele precisa do oposto dele. E o oposto é Ele. Mas Ele manifesta a luz que Ele é. Por isso que em Gênesis diz, haja luz, mas ele está dizendo para nós, em um livro religioso, na Torá, haja a existência de eu mesmo. Ele está falando dele. Ele está dizendo, agora eu vou existir como luz. Porque antes da luz era trevas. Tá entendendo? Ele está falando dele mesmo. Então quando ele se surgiu, quer dizer, as trevas, que não é trevas, é o nada, que é escuro. Por isso, quando você fecha seus olhos e não vê nada, você começa a perceber aí que você é semelhante a Deus aí. Se na sua mente você não vê nada, está tudo escuro, assim Deus criou do nada a luz. Ele começou a se existir no nada. E aí, quando ele começou a se existir no nada, aí eu te digo, o ser humano também tem na 9ª fita do DNA dele a vontade de esclarecimento, discernimento, revelação, entendimento, sem parar. Quando você não quer mais parar sua vida está esclarecida, discernimento, entendimento, revelação, você se sente Deus. Você sente Deus em você. Você se sente você em Deus. Você sente que Deus está em tudo, só que de maneira muito clara. E eu te digo, você vai estar com clareza, mesmo não acreditando que Deus existe. Aqui Deus não existe, Deus é. Existência só é uma parte do tudo. Tudo vai além da existência. Aí, quem não quiser acreditar em Deus, porque crer é mental e existência é sentir, somente? Não. Existência não somente fica no sentir. O sentir vai além da existência. Então você não entende Deus pensando. Você só entende Deus sentindo.
Então, se tentar entender Deus com a cabeça, você vai estar em uma paranoia. Por isso que tem pessoas lá no CAPS tentando entender Deus. Porque Deus não cabe em uma mente. Deus cabe em um coração. Por isso que está escrito: bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Então o que é na cabeça? A cabeça é esclarecimento. Para que o sentimento compreenda com o sentimento. E esclareça com a cabeça. A 10ª fita do DNA que nós temos é a 10ª característica de Deus. Deus é evolução. E nós temos uma fita de DNA que é evoluir. Ninguém para de evoluir. Se parar de evoluir, você está se autodestruindo. Evolução é progresso. Desevoluir é deixar de você ser Deus. Que realmente, qual é o significado da palavra? Quem realmente é você? Você só é quem você é quando você evolui. Quando você deixa de você evoluir, você ainda de deixar de crescer, amadurecer, você está deixando, você está se suicidando, você está se matando. Então a 10ª fita de DNA, evolução, progresso, que todos têm, assim também é Deus. 11ª fita do DNA. 11ª característica que Deus é. Deus é libertador. Falou de 10ª. Agora é 11. É. 11ª, 11. Agora 11. A característica, digamos, número 11 de que Deus é. Deus não tem, Deus é. Vocês têm. Deus é evolução. Já foi falado. 10ª. Agora que eu vou falar é Deus é libertação. Quando você para de buscar se destravar, se libertar, se curar, você deixa de ser Deus. Você deixa de sentir Deus. Você para de ter contato com Deus. Por isso que tem que se curar. Por isso que tem que se destravar. Por isso que tem que se melhorar. Porque se Deus é libertação, quando você se liberta, você liberta outros. Por isso que quando a pessoa é curada, ela olha para o outro que está com o mesmo problema que ela e liberta o outro. Porque você na sua fita de DNA está sentindo o Deus que você é pela libertação. E está sentindo no libertador que você está sendo. Quando você se curou, quando você se desbloqueou. E aí, vamos para para a 12ª característica que Deus é. 10ª a característica número 12 que Deus é e que tem na fita do DNA. Na fita do DNA, 12ª fita, a última fita do DNA, que é estabelecer. Deus estabelece. Ele é o estabelecedor e nós amamos estabelecer. O que é ter uma casa? Estabelecer. O que é ter uma família? Estabelecer. O que é ter? Ter é porque é de estabelecer. Ninguém estabelece sem ter. Esse ter é por causa da fita do DNA, 12ª, que é cuidar do que tem. E deixa lá. E não fica para você. Quando você estabelece uma casa, estabelece uma herança e deixa, você fica feliz quando as pessoas vão usufruir do que você deixou estabelecido.
Por isso que as pessoas ficam preocupadas em deixar para os outros, porque elas não vão valorizar o que você deixou na sua cabeça. Você deixou lá, eu vou deixar bens. E aí quando você deixa os bens, você olha e diz, eles não vão multiplicar os bens, eles não vão fazer o que eu fiz quando eu tinha os bens. Aí você pensa em gastar tudo, porque você é um estabelecedor natural. Agora, terminando os 12, entenderam, né? Terminando as 12 fitas de DNA, tem um porém. Nem todos vão conseguir viver as 12 fitas, os 12 códigos de DNA. Só quem consegue viver as 12 fitas do DNA serão os 6 Cristos. Porque eles têm 12 corpos. E eles estabelecem que, Hã? para mim, esse último é muito julgador, não sei. Estabelecer que? Material? Estabelecer um livro? Depois ele vai explicar você, para não perder a linha. Porque eu estou falando desses Cristos, estou falando dos corpos sutis, que são 7 corpos, e porque os Cristos têm 12 corpos. Eu vou falar mais. Ele ainda de ser um Cristo encarnado, ele vive com um mapa astral que tem que pagar o máximo de karma, o máximo do possível. Ele vem para enfraquecer a carne dele totalmente. Ele escolhe encarnar em uma data que ele venha pagar o máximo possível de karma. Porque é o karma do biológico que ele encarna. Que foi adquirindo encarnações após encarnações naquele planeta. Ele foi adquirindo. Porque ele é uma semente que germinou na Terra, que é o mundo, o planeta, enraizou e foi dando broto e cresceu em encarnações. E tem uma hora, sendo ele Cristo, já é um Cristo encarnado, ele tem que se tornar um Cristo em carne. Ele já é um Cristo. Ele só não é um Cristo em carne ainda. Esse Cristo que está encarnado, que tem 7 corpos e mais 5 corpos, para você ter uma ideia, um dos corpos dele acessa o Sol central da galáxia, essa galáxia. Você tem uma ideia. O Sol central desse planeta. Dessa galáxia, o Sol central dessa galáxia. Ele tem 7 corpos. E ele ainda tem mais, sabe o quê? Em outras palavras, ele tem 7 corpos vindo de outra galáxia e mais 5 desse planeta. Ele já tem átmico, búdico, mental superior, mental inferior, já tem e tem também uma matéria sutil